Olá, meu nome é Gabriela. Vou apresentar agora o trabalho Erosão Costeira, Perspectivas Atuais e Locais no Cenário de Mudanças Climáticas. O grupo é composto por mim, Armando Torres, João Pedro e Larissa Cury, componente de Fundamentos das Ciências e Tecnologias Ambientais, mestrado PPG-CTA da UFSB e do IFBA Campus Porto Seguro, ministrado pelo docente Leonardo Evangelista Moraes. Para iniciar o tema, a gente trouxe a definição do que são as zonas costeiras, né? Que é uma zona, a zona costeira é uma faixa territorial para efeitos de gestão ambiental, sendo considerada patrimônio nacional. E na legislação, ela é um espaço geográfico no qual ocorrem interações entre terra, ar e oceano, que abrange até 12 milhas náuticas de faixa marítimas e todos os municípios e até 50 quilômetros da linha de costa, né? E aqui está a zona costeira brasileira e sua diversidade geomorfológica, né? A zona costeira brasileira é bem rica e diversa quanto à sua geomorfologia. Quanto ao uso, há múltiplos usos da zona costeira, né? Que vão desde atividades de lazer, economias e economia local, né? Voltadas para a economia local, pois os terrenos são próximos ao mar e são relativamente raros em relação aos outros conjuntos de terras imersas, enquanto a sua biodiversidade apresenta diversos ecossistemas com alto grau de riqueza e relevância ecológica, né? A gente traz aqui nessa imagem justamente essa diversidade, né, esses múltiplos usos da zona costeira, que vão de pesca, turismo, recreação, incorporação imobiliária, cidades, indústria, enfim. O uso da zona costeira é intenso e diverso, tornando esse lugar bem dinâmico e também sensível, né? Quanto à sua ocupação, 40% da população vive a 60 quilômetros da costa. E no Brasil, o Brasil possui uma extensão da zona costeira superior a 8.500 quilômetros, que incorpora 17 estados e aproximadamente 400 municípios. E das 42 regiões metropolitanas, 18 são influenciadas pelas zonas costeiras, né? E aqui a gente vê justamente que os pontos mais escuros, né, laranja escuro, são os que têm maior ocupação. E pode observar que a zona costeira esse laranja fica mais intenso. E aí, um dos maiores problemas da zona costeira é justamente a erosão costeira, que ela é o resultado do balanço sedimentar, que é definido como relação de entradas, balanço sedimentar negativo, que é definido como relação de entradas e saídas de sedimentos do ambiente praial. A gente tem aqui em preto, nessa seta preta, as fontes de sedimento do ambiente praial, né? Pode ser descarga fluvial, erosão de falésias, por exemplo, transporte de deriva litorânea e a saída e perda sedimentar, né? Através da erosão, canais submarinos, enfim, toda essa dinâmica praial de relação de entradas e saídas de sedimento. E quando essa relação está desequilibrada, ou seja, está saindo mais do que entrando sedimento, ocorre a erosão costeira, né? Então, a erosão costeira é o desequilíbrio do balanço sedimentar, mais saída de sedimento. Ela é o resultado de interação de processos físicos, né? Ondas, marés, correntes, ventos. E é um processo de retrogradação da linha de costa devido a causas naturais e antrópicas. E aí, 20% das zonas costeiras são compostas pelas praias arenosas, né? Que é justamente onde que o Brasil, né? A maior parte da sua zona costeira é composta de praias arenosas e 70% delas se encontram em tendência erosiva. E aí, né, não só a erosão é um processo de interações de fenômenos físicos, mas o antrópico também influencia muito e hoje pode se definir que é uma das principais causas da erosão costeira. E aí, muitos autores trazem que o aumento de processos erosivos também é muito devido a ocupações discriminadas e a obras de engenharia costeira. A gente tem que 50% da zona costeira brasileira já encontra processo erosivo, 60% do Nordeste está em processo erosivo, 20% do estado da Bahia, sendo que Porto Seguro, né, casos de erosão aqui da nossa costa de Porto Seguro, não se encontram nesse relatório do Ministério do Meio Ambiente. Aí quais são as consequências, né, da zona costeira? São diversas, por isso que é um tema muito atual
e muito atual e muito importante nas ciências ambientais, né? Pois envolve setores econômicos, públicos e ambientais, né? Então a gente pode ver danos à infraestrutura urbana, redução da largura de praia, problemas, colapso de esgotamento sanitário, perda de valor imobiliário, prejuízos de atividades econômicas ligadas ao turismo e ao lazer, artificialização da linha de costa, né, devido à obra de proteção costeira, além de gastos elevados com a recuperação da praia. A gente trouxe aqui exemplos da nossa costa, que é Belmonte, que houve essa queda do monumento lá da cidade. A gente tem aqui o caso mais problemático de erosão costeira, né, da BR-367, e a gente tem aqui justamente um exemplo de artificialização, né, da costa com esse muro, ali na praia de Arraial da Ajuda. E aí, no cenário de mudanças climáticas, né, a gente tem que a variação relativa do nível médio do mar, o principal efeito, já é considerado o principal efeito do aumento da temperatura global. E a maioria dos autores tem admitido que a subida do nível relativo do mar em curso seria a causa mais importante de erosão no dia de hoje. E aí as previsões traz que, no melhor do cenário, o mar deve subir até 55 metros e no pior até 1 metro, né? E as zonas costeiras podem sofrer um recuo de até 40% até o final do século. Quanto a efeitos locais, a gente trouxe aqui um trabalho realizado em 2019 que eles faz uma projeção para a orla norte do município de Porto Seguro para os anos de 2070 até 2100, de acordo com o cenário mais conservador e no cenário mais pessimista, né? E os autores encontraram que até 2100, no cenário mais conservador, o mar pode subir até 0,55 metros e no cenário mais pessimista 0,74 metros aqui para a região de Porto Seguro. Então, da orla norte de Porto Seguro. Então, já é um local com que ocorre esse tipo de problema e nesse cenário de variação do nível médio do mar, né, desse aumento do nível médio do mar, é um caso que tem que requer cada vez mais monitoramento e estudo, né? E já em 2007, Silva e colaboradores já classificava a Praia das Costas do Descobrimento com alta sensibilidade erosiva e potenciais danos econômicos. E aí, eu trouxe aqui dados do trabalho que foi apresentado por mim no meu TCC de Oceanologia, né? Em que nessas praias onde ocorre justamente aquela erosão da BR, que fica localizado aqui nesse ponto, né, a praia conhecida como a Praia de Ponta Grande, foi encontrado balanço sedimentar negativo. E essas praias têm características de ter essa presença de recifes costeiros, inclusive aqui nessa região, tanto nessa praia, quanto também em Arraial da Ajuda, tem locais que têm presença de recifes costeiros. E aí, autores dizem que com o aumento relativo do nível médio do mar, esses recifes vão ficar mais tempo submersos e as ondas vão chegar com mais energia da costa, né? E essa praia que foi configurada configurada, né, com a presença desses recifes, então muitas têm baixa declividade, uma granulometria, né, mais fina, pode não estar preparados para esse cenário. E aí aqui eu trouxe imagens do que já ocorre nessa região, e aqui a gente vê a tentativa de contenção com esses sacos, né? Aí acaba quando a maré sobe, maré de Cisídia, esses sacos são destruídos e a gente tem esse cenário aqui. E aqui é o cenário atual, né? Como é que tá agora em 2022, né? Essa praia encontra dessa forma, pois essa barraca que existia não existe mais e a praia tá tentando retomar o seu lugar. E aí, como soluções, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Que são soluções de contenção e são soluções de obras que ocorrem. E aí a gente tem aqui a alimentação praial, né? Que é a adição de sedimento. Aqui é um exemplo de Balneário Camboriú. A gente tem outro exemplo que são muros verticais,
né, para contenção, que é uma tentativa, né, de contenção, só que muitas vezes esses muros acabam que não dão certo, porque a dinâmica da praia acaba que derruba esses muros, porque cada vez que bate a praia, essa onda é refletida e vai cavando, né, sedimento debaixo desses muros. A gente tem aqui também um exemplo de um espigão, né, aqui na praia de Fortaleza, com tentativa de reter sedimento, e aqui na orla norte de Porto Seguro, né, esses enroncamentos, tudo na tentativa de conter esses processos erosivos, só que esses autores trazem que mesmo após essa intervenção, para processos erosivos, vão continuar com o balanço sedimentar negativo, porque não tem como controlar a ação de tempestade ou elevação do nível médio do mar, né? E essas soluções também são feitas de forma mais imediatista e acaba que a longo prazo esses problemas retornam de uma forma até pior. E aí a gente trouxe aqui também a gestão costeira integrada, né? A gestão integrada da zona costeira, que é vista como uma das formas de soluções, né, melhor aceita, que tem o objetivo de restaurar e manter a integridade ecológica dos ecossistemas costeiros, reduzir conflitos dos recursos naturais, manter a saúde do meio ambiente e facilitar no progresso e desenvolvimento multissetorial, respeitando os valores humanos e recursos naturais, né? Então, essa gestão integrada da zona costeira, ela vem com esse objetivo e também uma das principais formas, né, é justamente a gente adotar, a partir do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, o plano de gerenciamento costeiro nos locais, né, dos municípios. E ao nível local, a gente trouxe aqui algumas soluções dadas por esses autores, né, do trabalho da modelagem, né, que seria a remoção e realocação de complexos recreativos, né. A nossa orla é caracterizada por presença de barracas de praia, a preservação de trechos de praias que ainda não foram ocupados, a não realização de intervenções futuras na linha de costa sem estudo prévio, a análise de impactos futuros na linha de costa, que devem ser conduzidos a fim de munir o poder público de mais atores das informações necessárias de enfrentar os desafios futuros impostos pelas mudanças climáticas, né? Então, esse tema de erosão costeira, ele é atual e também urgente de ser cada vez mais estudados, porque a zona costeira brasileira deve ser visto como espaço prioritário, né, para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né, independente de sua gênese antrópica ou natural, né. Então, é um tema bastante relevante que a gente trouxe aqui algumas perspectivas e que é um tema bem que se encaixa, né, bem latente para as ciências ambientais. Então, é isso que a gente trouxe no nosso trabalho, né, esse tema que a gente considerou bem interessante trazer. Aqui foram nossas principais referências utilizadas e muito obrigada.